Bom, vamos falar sobre o trabalho 3 da disciplina de tópicos especiais em matemática aplicada de Deep Learning, onde a nossa função é utilizar redes neurais, CNN, para uma técnica, para automatizar o diagnóstico da pneumonia, né? E a partir de imagens de raio-x de tórax. A gente vai criar uma ferramenta, o objetivo geral seria criar uma ferramenta de apoio que seja rápida e que seja sensível a essas imagens de raio-x e que minimize o risco de erro, né, humano, acelerando o processo da triagem em ambientes clínicos, né. Então, a gente detecta, nosso trabalho é a detecção de pneumonia via raio-x, utilizando a rede CNN, né, de Deep Learning. Bom, o nosso trabalho funciona da seguinte forma: a gente vai utilizar um dataset com milhares de imagens de raio-x. Esse dataset ele é bastante conhecido, esse dataset aqui, que ele é o ShexNet. Ele é um dataset que foi publicado pela Stanford. Ele é bastante conhecido em sites como o Kaggle, como o Kaggle, o outro site como Hugging Face, onde a ideia é disponibilizar um dataset limpo, né, onde tem imagens de dois pulmões, um pulmão saudável e um pulmão com pneumonia, né? E aí a ideia desse dataset é fazer um treinamento de um modelo, onde a gente vai utilizar o CNN para, onde no final desse modelo ele vai pegar uma imagem desse dataset e ele vai ver se esse pulmão ele tem uma grande chance de ter pneumonia ou se é um pulmão saudável, né? Bom, para isso, a gente, como falou, a gente vai utilizar o dataset, né? Que é um dataset bastante conhecido pela Stanford. Ele foi publicado por esse pessoal aqui, tá aqui nas referências, né? E ele é um dataset muito bom, que são imagens muito boas para se utilizar para esse tipo de modelo, né? Então, a gente vai utilizar o dataset, depois a gente vai fazer um pré-processamento, né? Onde a gente vai passar por dois passos que são muito importantes, né? Que são o passo de normalização, ou seja, a gente vai normalizar os dados, em vez de ter aí, porque os dados estão entre 0 e 255 pixels, né? A gente vai pegar eles e vai passar para 0 e 1 pixel, onde a gente vai facilitar assim o treinamento, o aprendizado da rede, né? A gente vai utilizar também uma técnica de data augmentation, onde isso basicamente é criar variações das imagens do treino, como giros, zoom, e isso evita que o modelo ele decore os dados. Então a gente evita que isso cause o overfit, né? Que é ele decorar as imagens, né? Que ele não está aprendendo mais, ele está decorando. Então isso é muito importante. Bom, a nossa arquitetura que a gente utilizou do modelo CNN, e a gente vai utilizar o modelo CNN, e é uma arquitetura sequencial com três blocos convolucionais, né? E camadas. E essa estrutura é ideal para extrair as características visuais complexas, né? Então a gente vai utilizar, por exemplo, esse conv 2D, esse filtro, né? Que ele vai identificar os padrões, como, por exemplo, a borda, a textura, a opacidade do, dos pulmões, né? A gente vai utilizar também o Max Pooling 2D, que ele reduz o tamanho da imagem. Então, isso mantém apenas as características mais importantes e diminui o custo computacional, né? Ou seja, a gente vai pegar somente alguns aspectos da imagem, a gente não pega a imagem inteira, a gente pega apenas os aspectos mais importantes, né? Isso diminui o custo, né, de computação. A gente vai também utilizar uma técnica que é o dropout, né, onde a gente vai desligar 50% dos neurônios de forma aleatória, né? Para que isso? De forma aleatória a cada rodada, né? Tipo, isso vai garantir que o modelo ele não vai depender de um neurônio específico, né? Isso previne que a gente atinja o overfit, né? Isso é muito importante. A parte de execução e treinamento, como que funciona? O modelo a gente vai utilizar apenas 10 épocas, né? Porque a gente pode utilizar muito mais épocas, na verdade, só que a gente tem que estar de olho no seguinte: não necessariamente mais épocas, ou seja, maior treinamento é bom, porque a gente pode acabar
causando overfit, né? Isso é importante levar isso em consideração. Então, 10 épocas foi um número pequeno, mas foi um número muito bom, onde a gente conseguiu atingir uma convergência boa e uma boa acurácia no resultado do modelo, onde a gente vai ver já já. De otimização, a gente utilizou o otimizador ADA, né? E a função de perda binary, né? Binary Cross Entropy, né? Que são padrões para problemas de classificação binária, né? Que é, por exemplo, doente ou saudável, né? Na questão da função da validação, a gente utiliza 20% do treino, né? Para validar e monitorar o aprendizado em tempo real. E aí a gente vai garantir que o modelo estivesse aprendendo, né? E não apenas decorando, né? Então, a gente vai utilizar 20% só para validar e 80% é o para treino, né? Então, ok. Bom, a gente acabou pulando essa imagem aqui, mas só voltando rapidinho. A nossa ideia, como foi falado, foi basicamente comparar duas imagens entre um pulmão saudável e um pulmão com pneumonia, né? E a gente vai obter no final um modelo onde a gente vai predizer se essa imagem ela é de um pulmão que é saudável ou um pulmão com pneumonia, né? Então, voltando aqui, onde a gente estava, vamos falar um pouco sobre o desempenho após a gente ter pegado o dataset, ter estruturado o nosso código e tudo mais, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o desempenho do nosso modelo. Nosso modelo com apenas 10 épocas, ou seja, com apenas 10 ciclos, né? Ele teve uma acurácia muito interessante. A gente observa aqui, isso aqui é o resultado final do nosso código, que é o seguinte, as curvas de treino e validação, elas sobem de forma estável e elas fecham próximas, né? E isso atinge perto de 93% de validação. E isso é muito interessante, porque isso mostra que o modelo está aprendendo de uma forma muito robusta e uma forma saudável, né? Então, isso é interessante. E com apenas 10 épocas, né? Ou seja, não necessariamente aumentar o número de épocas é bom, né? Se a gente aumentar mais épocas aqui, a gente vai ver uma maior, uma melhora na acurácia, eu diria, né? Mas a gente tem que fazer esse teste para 10 épocas, ele levou em torno de 1 hora para treinar. Então, se a gente colocar 20 épocas, vai levar em torno de 2 horas, né? E a gente tem que ver em que momento que ele vai atingir o overfit, né? Ou seja, o modelo vai começar a apenas ficar decorando as imagens, né? Não aprendendo. Tem que tomar cuidado. Bom, para essas mesmas 10 épocas, a gente teve a função perda, né? Que é a validação e o treino, que elas desceram de forma consistente, né? Então a gente observa isso nisso aqui, elas estão próximas, né? Isso mostra que não teve um overfitting significativo, né? Então, beleza. Bom, sobre resultados do nosso código, a gente observa o seguinte, a gente teve, no geral, uma acurácia de 87,98%, foi uma acurácia boa, né? Para apenas 10 épocas, né? Ou seja, é uma acurácia interessante. E a gente fez também uma matriz de confusão, onde a gente observa aqui o seguinte, a gente tem um pulmão normal e um pulmão com pneumonia, né? Para pulmões normais, ele acertou 172 vezes e ele errou 13, né? E quando o pulmão estava com pneumonia, ele acertou 377 vezes e errou 62, né? Então isso é muito interessante. A gente conseguiu ver que não teve um erro muito grande assim, com apenas 10 épocas, né? Ou seja, os falsos negativos, isso foi bem minimizado com o nosso código, né? A gente tem aqui uma classificação sobre essa matriz de confusão, de precisão, do recal, do F1 score e do suporte, né? A acurácia deles, aqui mostrando, como a gente já acabou de falar. E vamos ver um pouco sobre o resultado dele, que é interessante. Na prática, a gente pegou aqui o modelo, testou com uma única imagem apenas, né? A gente pegou uma imagem aleatória e ela previu em 60 que esse pulmão ele está com pneumonia e isso tinha uma probabilidade
ter pneumonia perto de 70%, né? Isso mostra que tem uma probabilidade bastante objetiva, né? Nesse caso. E isso ajuda, né? Por exemplo, um médico a tomar na tomada de decisão, né? Claro que a tomada de decisão final sempre vai ser por parte de um profissional adequado, né? No caso, médico, né? E o modelo ele é apenas para ajudar, né? No caso. Então a gente pegou duas imagens aqui, aleatórias, né? Após treinar, e a gente observou que teve 70% de chance dessa imagem aqui ser de um pulmão com pneumonia, e não um pulmão saudável, né? Bom, se a gente falar um pouco da conclusão, a gente observa que a nossa CNN, ela é uma ferramenta robusta, né? E ela foi capaz de auxiliar no diagnóstico da pneumonia, né? Com uma sensibilidade muito alta, ou seja, a gente teve 97% de recal, né? Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 imagens, ele conseguiu, de a cada 100 amostras, ele conseguiu, em 97 dessas amostras, ver se o pulmão estava com pneumonia, né? Isso é muito interessante. E é basicamente isso. Depois a gente salvou o nosso modelo, né? Para ele poder ser utilizado posteriormente em alguma aplicação médica, né? Em algum tipo de aplicativo, né? Que possa auxiliar nisso. E por fim a gente tem a nossa referência, né? Onde a gente analisou esse estudo, foi feito pela Universidade de Stanford, né? Esse modelo ele é muito utilizado mesmo em machine learning e tudo mais, porque ele é um conjunto de dados muito validado já, né? Que tem dois tipos de imagens separadas, que é a imagem de pulmões saudáveis e outra imagem de pulmão com pneumonia, né? E para finalizar, a gente só está passando um pouquinho aqui rapidinho sobre o nosso trabalho que a gente falou. A gente, como a gente falou, isso aqui a gente importou bibliotecas, e aqui depois a gente visualizou e preparou os dados, né, como a gente falou, e a gente analisou o quê? Um pulmão saudável com um pulmão com pneumonia, né? Isso é os dados que ainda não foram treinados, né? São dados normais ainda, a gente não fez nenhum tipo de modelo aqui ainda. Depois a gente fez a leitura deles, a normalização, que é para ter um melhor treinamento, né? Muito importante que seja entre 0 e 1, essa normalização, como a gente falou. A gente aplicou técnicas de data augmentation, padronização, para evitar overfit, né? Depois a gente construiu e definiu a nossa arquitetura CNN, né? Que vai ser onde a gente vai treinar o modelo, com 80% que é treino e 20% é teste, né? Então aqui a gente treina o modelo, a gente utilizou 10 épocas apenas. A gente observa uma acurácia de 93, com apenas 10 épocas, e foi muito interessante, né? Muito boa. E a gente avaliou depois o nosso modelo, como a gente falou, a gente teve uma acurácia aqui e a validação, gráficos muito perto, né? E o gráfico da perda, da perda do val loss e o treino também muito próximo, né? Isso indica o quê? Isso indica que o modelo ele foi robusto, né? Ele está congruente com os dados, né? Isso é muito importante. Depois a gente avalia o nosso modelo, como a gente fez a nossa matriz de confusão, a gente já analisou isso aqui, que para um pulmão normal ele acertou bem, na maioria dos casos, e para um pulmão com pneumonia ele também acertou bem na maioria dos casos, né? E depois a gente analisou visualmente os resultados, como a gente falou, e a gente pegou uma imagem aleatória aqui do nosso conjunto de dados, né? E do nosso dataset, e a gente, para essa imagem aleatória, ele identificou que esse pulmão aqui, ele tem 70% de chance, aproximadamente, de ter pneumonia, né? E não ser um pulmão saudável, né? E com isso a gente conclui nosso estudo. A gente obteve, como falado, 87% de desempenho, como a gente falou, um recall de 0,97, que indica que 97% dos casos foram classificados de forma correta, e a gente utilizou apenas 10 épocas, né? Uma arquitetura CNN. E mesmo com poucas épocas, a gente conseguiu ter uma boa convergência e não teve nenhum sinal de overfit, né? Também teve poucas épocas, né? Poucos ciclos, né? Se a gente aumentasse o número de épocas, a gente provavelmente, isso é só no teste mesmo, a gente teria maior acurácia nos resultados
mas provavelmente a gente ia chegar a um ponto em que ia ter o overfit, né? Que o modelo ia começar a decorar, mas não ia tá aprendendo. Isso não é legal. E com isso a gente conclui a nossa apresentação. Eu agradeço. E é isso. Muito obrigado e até mais.